Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num território que, para muitos, pode soar um tanto quanto assustador. É verdade. O famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Aham. O título já causa arrepios, né? O título já é bem impactante. Mas calma, a ideia não é aterrorizar ninguém aqui. Não, não, fique tranquilo. A gente quer mergulhar no contexto histórico dessa obra, entender a força da retórica e, acreditem, descobrir a relevância que essa mensagem pode ter para a gente, mesmo séculos depois. Exatamente. Mas, antes de começar, aquele recadinho básico. Se você curte nosso conteúdo, não esquece de deixar o like, seguir o canal, ativar as notificações, Isso. compartilhar esse episódio com os amigos. Importante? E se tiverem alguma sugestão de livro para desvendarmos em um futuro mergulho, conta pra gente nos comentários. A sua participação é super importante para o canal crescer. Com certeza, a participação de vocês é fundamental. E falando em mergulho, acho que é importante a gente começar situando a obra Pecadores nas Mãos de um Deus Irado no seu contexto histórico. Boa. Estamos falando do ano de 1741, em plena efervescência do Grande Despertamento nos Estados Unidos. Um período marcado por intensas manifestações religiosas, com pregadores carismáticos Sim, e multidões ávidas por um contato mais visceral com a fé. é verdade. E Jonathan Edwards, com a sua oratória poderosa, era um dos nomes mais proeminentes desse movimento. É verdade. Edwards não era apenas mais um pregador, ele era um intelectual, um teólogo com uma mente brilhante. Sem dúvida. E Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, pregado em um contexto de fervor religioso, se tornou um dos sermões mais emblemáticos do período. E uma das coisas que mais chama atenção nesse sermão, pelo menos para mim, é a força das imagens, Sim, sim. que ele usa para descrever a ira divina e o destino dos pecadores. Uhum. A gente se depara com a imagem da aranha pendurada sobre o fogo, prestes a cair no abismo. Ou a de um arqueiro com o arco tensionado, pronto para disparar a flecha no coração do pecador. Que imagens fortes. Oh, que imagens fortes. Me fala, por que Edwards escolheu essas metáforas? Elas faziam sentido para o público da época. O uso de imagens vívidas e impactantes era uma marca registrada da oratória de Edwards, fazia todo sentido para o público da época. Lembre-se, a maioria das pessoas no século XVIII era analfabeta. E a comunicação se dava principalmente por meio da oralidade. As imagens, as metáforas, as histórias, tudo isso servia para tornar a mensagem mais acessível, mais fácil de ser compreendida e principalmente de ser lembrada. Entendi. As imagens ajudavam a traduzir conceitos teológicos complexos em algo mais palpável, mais próximo da realidade das pessoas. Exatamente. Mas me diz uma coisa, essas imagens, por mais impactantes que sejam, não acabavam assustando as pessoas. Quer dizer, a gente está falando de um Deus irado, de um inferno aterrorizante e de um futuro sombrio para aqueles que não se arrependessem dos seus pecados. Era esse o objetivo de Edwards, incutir o medo nos seus ouvintes. Bem, o medo era, sem dúvida, um elemento presente no sermão. Edwards queria, de fato, despertar a consciência dos seus ouvintes para a gravidade do pecado Sim. e a necessidade urgente de arrependimento. Mas mais do que apenas incutir medo, o objetivo de Edwards era levar as pessoas a uma profunda reflexão sobre sua própria condição espiritual. Interessante. Ele queria que as pessoas se enxergassem como realmente eram, pecadoras, frágeis, dependentes da graça divina. Certo. E para isso, ele se utilizava de todos os recursos retóricos disponíveis, incluindo o medo, a culpa, a angústia, mas também a esperança, a misericórdia e o amor de Deus. Ok, então a gente já entendeu que o medo tinha um papel importante no sermão, mas ele não era o único elemento. E Edwards buscava, acima de tudo, levar as pessoas a uma mudança real de comportamento, a uma conversão genuína. Mas, e a teologia por trás de tudo isso? Edwards se baseava em que tipo de doutrina para construir seus argumentos? Edwards era um calvinista convicto e suas crenças teológicas se refletiam em cada frase do sermão. Para entendermos a fundo Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, a gente precisa mergulhar um pouco no universo do calvinismo, uma doutrina que coloca a soberania de Deus em primeiro plano. Deus, para os calvinistas, é o ser supremo que controla todas as coisas, Sim. inclusive o destino da humanidade. E o ser humano, nesse contexto, onde é que se encaixa? Que papel ele desempenha nesse grande teatro cósmico? A visão calvinista da natureza humana é, digamos, um tanto pessimista. O ser humano, para Edwards e seus contemporâneos, era visto como um ser decaído, corrompido pelo pecado original. Essa depravação total, como era chamada, significava que o homem, por si só, era incapaz de fazer o bem, de se aproximar de Deus. Ele estava, por assim dizer, condenado desde o nascimento.
A única esperança de salvação, para os calvinistas, residia na graça divina, um presente imerecido concedido por Deus a alguns poucos escolhidos. Uau! É uma visão bem radical, né? A ideia de que o destino do ser humano já está traçado, que a salvação depende exclusivamente da vontade de Deus. Me parece um pouco desanimador. Como as pessoas reagiam a essa doutrina? Era fácil aceitá-la. Nem sempre é fácil, é claro. A doutrina da predestinação, um dos pilares do calvinismo, gerava debates acalorados e dividia opiniões, mesmo entre os próprios calvinistas. Alguns defendiam uma visão mais suave, em que o livre-arbítrio humano teria um papel mais ativo na salvação. Mas a visão de Edwards era mais radical, mais intransigente. Para ele, a vontade de Deus era soberana, inquestionável. E pecadores nas mãos de um Deus irado eram um reflexo dessa crença inabalável. E como ele conseguia conciliar essa crença na predestinação com a ideia de um Deus misericordioso, um Deus de amor? Afinal, se Deus já escolheu quem será salvo e quem será condenado, onde fica o livre-arbítrio, a possibilidade de arrependimento, de mudança? Essa é uma das grandes questões que o calvinismo levanta e que Edwards tenta responder em seu sermão. Para ele, a misericórdia divina se manifestava justamente no fato de Deus, mesmo conhecendo a natureza pecaminosa do homem, ainda lhe conceder a oportunidade de se arrepender, de buscar a salvação. A vida, para Edwards, era um presente, um ato de graça, um tempo concedido por Deus para que o pecador pudesse reconhecer sua condição e se voltar para ele. Interessante essa perspectiva. É como se Deus estivesse dando uma chance para o pecador, mesmo sabendo que, no fundo, ele continuará a pecar. E o que mais me intriga é que, mesmo com essa visão tanto quanto fatalista, o sermão de Edwards teve um impacto profundo nas pessoas. Como se explica isso? Acho que o segredo do impacto de pecadores nas mãos de um Deus irado reside justamente na sua capacidade de confrontar o ser humano com a sua própria fragilidade, com a sua finitude. Edwards, com sua oratória poderosa e suas imagens impactantes, coloca o pecador frente a frente com sua própria mortalidade, com a inevitabilidade do julgamento divino. E essa experiência, por mais aterrorizante que possa parecer, pode ser também libertadora. Afinal, quando reconhecemos a nossa pequenez, a nossa dependência de algo maior que nós mesmos, abrimos espaço para fé, para esperança, para busca por algo que dê sentido à nossa existência. É verdade. E essa busca por sentido, essa necessidade de transcender a nossa finitude, é algo que nos acompanha desde sempre. Mas, e aí, você acha que as pessoas da época entendiam essa mensagem? Será que elas se sentiam realmente tocadas pelo sermão? Os relatos históricos mostram que sim. O sermão de Edwards teve um impacto profundo na sociedade da época. Muitas pessoas, ao ouvirem as palavras de Edwards, se sentiam tomadas por um profundo sentimento de culpa, de angústia, e buscavam, desesperadamente, a salvação. E como era essa busca por salvação? O que as pessoas faziam concretamente para se livrar da ira divina? A busca por salvação se manifestava de diversas formas. Confissões públicas de pecados, adesão a igrejas, práticas de penitência e, principalmente, uma busca intensa por um contato mais pessoal com Deus. O grande despertamento, impulsionado por sermões como o de Edwards, foi um período de grande fervor religioso, em que as pessoas buscavam de todas as formas se aproximar de Deus e garantir um lugar no céu. Fascinante. É como se o sermão de Edwards funcionasse como um catalisador, despertando nas pessoas a necessidade de uma mudança radical de vida. Mas, e aí, será que esse tipo de mensagem ainda faz sentido hoje em dia? Olha. Quer dizer, a gente vive em um mundo completamente diferente, um mundo mais secularizado, em que as pessoas não se preocupam tanto com a ira divina ou com o inferno. Essa é uma ótima pergunta. Será que o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado ainda tem algo a nos dizer? Ou será que ele se tornou uma peça de museu, um registro histórico de uma época em que a religião ditava as regras da sociedade? E aí, o que você acha? A gente continua no próximo bloco desvendando mais mistérios e reflexões sobre essa obra tão impactante. Não sai daí. Combinado. É uma pergunta que nos leva a refletir sobre a natureza humana e a nossa relação com o transcendente. Afinal, a busca por sentido, a necessidade de encontrar algo maior que nós mesmos, é algo que atravessa os séculos, né? E se manifesta de diferentes maneiras. Sim. E Pecadores nas mãos de um Deus irado, por mais que seja uma obra contextualizada em um período histórico específico, toca em questões universais que continuam a nos inquietar. Concordo. A gente pode até não compartilhar das mesmas crenças que Edwards e seus contemporâneos, mas é inegável que o sermão nos leva a pensar sobre temas como culpa, responsabilidade, livre-arbítrio e a busca por redenção. Verdade. Esses são temas que ecoam em diferentes culturas e religiões e que continuam a nos desafiar como seres humanos. Exatamente. E voltando à pergunta que você fez sobre a atualidade do sermão, eu diria que, embora as imagens de fogo e enxofre possam parecer distantes da nossa realidade,
a mensagem central de Edwards, sobre a necessidade de reconhecermos a nossa falibilidade e a nossa dependência de algo maior que nós mesmos, ainda é muito relevante. É como se, independentemente da nossa crença ou da nossa falta de crença, a gente sempre se depara com a consciência de que não somos perfeitos, de que cometemos erros, de que precisamos de algo que nos transcenda. Isso mesmo. E o sermão de Edwards, com toda a sua dramaticidade, nos coloca frente a frente com essa realidade. Sem dúvida. E pensando bem, a gente vive uma época em que a fragilidade humana está mais evidente do que nunca, né? As crises ambientais, as guerras, as desigualdades sociais, tudo isso nos mostra quanto somos vulneráveis. O quanto precisamos uns dos outros e de algo maior que nos dê esperança. E a mensagem de Edwards sobre a necessidade de humildade, de reconhecimento dos nossos limites, de busca por redenção, pode ser um ponto de partida para essa reflexão. Faz muito sentido. E além dessa mensagem central, o que mais te chama a atenção em Pecadores nas Mãos de um Deus Irado? O que me fascina em Edwards é a sua capacidade de articular a lógica com a emoção, de construir argumentos teológicos complexos e, ao mesmo tempo, tocar o coração das pessoas. Ele não se limitava a expor friamente as doutrinas calvinistas. Ele as encarnava, as transformava em uma experiência vivencial. E isso é visível na forma como ele usa as metáforas, as imagens, o ritmo das frases, tudo a serviço da sua mensagem. Verdade, ele era um mestre na arte da retórica. E essa habilidade com as palavras, com a construção de imagens e argumentos, era fundamental para o sucesso dos seus sermões. Afinal, ele precisava convencer as pessoas. Levá-las a uma mudança real de comportamento, a uma conversão genuína. E para isso, ele usava todos os recursos disponíveis, inclusive o medo, a culpa, a angústia, mas também a esperança, a misericórdia e o amor de Deus. Exatamente. E, voltando à questão do impacto do sermão, vai lembrar que na época em que foi pregado, ele causou um verdadeiro rebuliço. Muita gente se sentiu profundamente tocada, convicta da necessidade de mudar de vida, de buscar salvação. E essa reação, por vezes extrema, demonstra o poder da palavra, a capacidade que a linguagem tem de nos transformar, de nos levar a questionar nossas certezas e a buscar novos caminhos. E, pensando bem, essa capacidade de provocar reações intensas, de nos tirar da zona de conforto, não é uma das marcas da grande arte, seja na literatura, na música, no cinema, nas artes plásticas. As grandes obras são aquelas que nos desafiam, que nos incomodam, que nos fazem enxergar o mundo sob uma nova perspectiva. Com certeza. E Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, sem dúvida, se encaixa nessa categoria. Concordo plenamente. É uma obra que nos convida a uma viagem pelos meandros da alma humana, a enfrentar nossos medos e desejos, a questionar nossas crenças e valores. E mesmo que não concordemos com todas as ideias de Edwards, é impossível negar a força da sua mensagem, sua capacidade de nos fazer pensar, de nos emocionar, de nos transformar. Com certeza. E para além do impacto individual, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado também teve um papel importante no contexto social e religioso da época. Ele ajudou a moldar o imaginário do grande despertamento, contribuindo para a difusão de uma visão mais emotiva e experiencial da fé. Sem dúvida, o sermão de Edwards se tornou um marco do grande despertamento, um símbolo da busca por uma religião mais próxima do coração, mais focada na experiência individual do que nos dogmas e rituais tradicionais. Interessante como um único sermão, pregado em um pequeno vilarejo da Nova Inglaterra, pode ter um impacto tão grande, né? Isso nos leva a pensar sobre o poder da comunicação, a capacidade que as palavras têm de mobilizar, de inspirar, de transformar. Mas antes de nos aprofundarmos nessa reflexão, que tal darmos uma pausa para respirar? Boa ideia. Já voltamos com a última parte do nosso mergulho em Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Fiquem ligados. É impressionante como um texto do século XVIII ainda consegue gerar tanto debate e reflexão. Acho que isso se deve em parte ao fato de que Edwards, ao falar da condição humana, acabou tocando em feridas que continuam abertas na nossa sociedade. O medo da morte, a busca por significado, a necessidade de pertencimento, a luta contra as nossas próprias falhas, tudo isso está presente em Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, mesmo que sob o véu da teologia calvinista. E essa busca por redenção tão central no sermão de Edwards ressoa de alguma forma nos dias de hoje. Afinal, vivemos num mundo cada vez mais secularizado, onde a religião já não ocupa o mesmo espaço que ocupava no século XIX. É verdade, o contexto é bem diferente, mas eu diria que a busca por redenção, em um sentido mais amplo, continua presente. As pessoas buscam reconhecimento, perdão, reconciliação, seja através da religião, da terapia, do ativismo social, da arte ou de outras formas de expressão. A necessidade de se sentir em paz consigo mesmo e com o mundo é algo inerente à condição humana. Então, mesmo que a gente não concorde com a visão teológica de Edwards, ainda podemos encontrar pontos de contato com a sua mensagem, com a sua preocupação em despertar as pessoas para a necessidade de uma vida mais consciente, mais compassiva, mais significativa. Exatamente, e acho que essa é a grande lição que a gente pode tirar de Pecadores nas Mãos de um Deus Irado.
A importância de nos questionarmos, de buscarmos o autoconhecimento, de não nos acomodarmos em nossas certezas e crenças. Edwards, com sua oratória contundente, nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos, a reconhecer nossas falhas e a buscar um caminho de transformação. E esse caminho, como vimos, pode assumir diferentes formas, dependendo da nossa visão de mundo, da nossa fé, dos nossos valores. É verdade. E acho que esse é o grande mérito da literatura, da arte em geral. Nos provocar, nos instigar a pensar, a questionar, a buscar novas perspectivas. Pecadores nas mãos de um Deus irado, por mais que seja um texto denso, complexo, talvez um assustador para alguns, nos convida a uma jornada de autoconhecimento, a um mergulho profundo nas profundezas da alma humana. E essa jornada, como sabemos, pode ser desafiadora, mas também profundamente libertadora. Concordo plenamente. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma pergunta para você, nosso ouvinte. Se Edwards estivesse pregando hoje, em pleno século XXI, qual seria a sua mensagem? Quais seriam as imagens, as metáforas que ele usaria para nos impactar? Para nos despertar para a necessidade de mudança? Que pergunta instigante. Eu acho que essa é uma ótima reflexão para levarmos conosco após este mergulho em pecadores nas mãos de um Deus irado. E quem sabe essa reflexão não nos inspire a buscar as nossas próprias respostas, a encontrar os nossos próprios caminhos de redenção. Agradecemos a sua companhia nesta jornada e esperamos que você continue conosco em nossos próximos mergulhos literários. Até a próxima!